Nesse propiciatório, Deus os perdoa e vem começando então um novo povo, entrando a um novo sacrifício. Vem fazer parte já. Já não são cobertos, mas são tirados. Ao ser tirados, Deus já não olha a terra para juízo, porque o tempo de Jesus era para liquidar o mundo. Não havia sacrifício perfeito, porque estavam cobertos. Ao Deus vir e tomar esse sangue e colocá-lo no propiciatório no céu, já então, ao olhar Deus o povo, o vê através do sangue de Jesus e já não destrói a raça humana, mas vem fazer parte então agora da construção desse novo templo. Agora, se Deus constrói o templo de Moisés, constrói o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, para que o constrói? Para ele habitar no meio do povo e poder ter um lugar onde colocar o sangue. Coloca o de Salomão o mesmo. Mas então no tempo de Jesus já há um maior que Salomão. E começa ele a criar um templo. Ele está em cima no trono de intercessão. Templo espiritual de Deus. Um lugar santíssimo, fazendo intercessão, mas vem criando um templo de seres humanos, de pedras vivas, mas esse templo em algum momento tem que se concluir essa parte do átrio, lugar santo, lugar santíssimo. E no lugar santíssimo, o que tem que estar no lugar santíssimo? Pois tem que ter a arca do pacto, os querubins, esses dois querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro, a vara, o maná, o propiciatório que está aí. Mas então, pera, o que é que está faltando? Sempre tem que haver sangue. Então vem Deus, e por isso é que ele diz que depois que já está terminada a igreja, termina de construir o templo. O que falta? A presença de Deus no templo. Todo templo tem que ter a presença de Deus. Não pode haver um templo sem... Na construção de uma casa, tem que estar na casa o dono da casa. Consequentemente, tem que estar na igreja, no corpo místico de crentes, tem que estar a presença de Deus, porque para isso foi que ele a construiu, para ele estar no meio do seu povo. O irmão Branham não viu a coluna de fogo descer ali? Porque se desceu ali, a coluna de fogo ali, vê? Porque já aí o templo, e Deus está operando no meio do seu trono humano, portanto, tem que agora habitar no meio desses pequenos tronos. E do lugar santíssimo, que é o quartinho de madeira ali, representado ali, aí onde Deus vai então começar a dar, distribuir tudo o que vai acontecer. Mas já antes ele está aqui, no trono de cada indivíduo, começando a reinar. E esse outro propiciatório que ele diz ali que escreveu, vem outro propiciatório, porque tem que ter um propiciatório em todos os seus templos. O teve no tabernáculo de Moisés, teve no templo de Salomão, ou teve em Jesus, mas o que fez Jesus? Se foi ao templo dele que está celestial, ali fez por 2000 anos e um pouquinho a obra de intercessão nesse templo. Mas vem outro. Onde está esse outro? Não pode ser assim. Mas vem outro propiciatório. E tem que ser um templo vigente. E tem que ser um trono vigente. Não pode ser em um templo humano que tenha ido. Porque onde Deus vai morar é nos tronos que estão aqui na terra. Não pode ele vir mostrar tudo ao irmão Branham e que o povo que está aí, que ainda não tinha sido transformado nem adotado, vai entrar para que Deus dê a plenitude. E onde estão os erros dessas pessoas?
Porque não creia que, não ache que todos estão perfeitos agora. Sempre há erros que se cometem no dia a dia. Mas a fé tem que estar baseada, então, nesse propiciatório. E se houve muito loucamente, algo que é impossível da pessoa, essas são as leis divinas. E se a pessoa não se afina, se sintoniza, se alinhar com as leis divinas, ficará fora de todo o benefício que tem o crer nesse propiciatório que está aí. Por isso, quando ele levantava a haste com a serpente, todo aquele que olhava ficava curado. Sempre é preciso olhar algo, crer em algo, ter a base em algo. E se já não está no trono de intercessão, o que vai estar olhando ao trono do céu? As coisas celestiais vêm a ser, são tipo e figura daqui. Essa mãe estava lendo uma parte onde ele dizia que não podemos ignorar os tipos de figuras, sempre ficam vigentes, porque são as coisas que estão nos mostrando o que estás vivendo no momento em que Deus te colocou na Terra. O que você vive é o que já passou, em tipos e figuras. Agora mais, todos esses tipos e figuras se tornam realidade. O que é o propiciatório, o que é os querubins, o que é a Shequina, tudo isso se torna realidade no nosso tempo. E crer e ter a base. E a fé nesse propiciatório te dá a segurança e te dá a misericórdia de Deus para te manter firme até chegar à adoção tua e à transformação, crendo nas promessas que Deus tem por meio desse propiciatório. Porque não está no céu onde você vai buscar misericórdia. E essa parte é que o cristianismo vai estar buscando no céu misericórdia, por isso é que não vão estar recebendo o que nós vamos estar recebendo, porque vão estar batendo na porta equivocada, vão estar batendo a porta de Cristo, quando Cristo já não está ali. Tem que bater a porta, mas ao bater ele está fechada. Aí já percebem que não tem. Vão lá, não, aqui não é. Vão aqui, mas está fechada a porta. O que fazemos agora? Me dê isso. Vão vocês buscar, inclusive dos próprios de dentro, mas não vão poder ter essa oportunidade de receber o que nós recebemos, porque não creram na promessa que Deus estava dando por meio desse lugar santíssimo, desse propiciatório que está aí no meio do povo. Para obter misericórdia, agora se requer crer no cumprimento do que Deus está fazendo. Não há outra forma. A pessoa não pode crer em algo que não está nem escrituralmente, nem está em seu programa. Crendo nas promessas que ele tem baseadas na fé da pessoa, é que vai obter a adoção. Sem isso, a pessoa fica. E a cura, veja, do corpo, se não crê, que virá, onde é que diz? Se levantará com cura em suas asas, em Malaquias. Pois o filhotinho de águia, a águia, que estamos aqui já para empreender o voo, dar o voo, o que temos que fazer? Bater essas asas de Moisés e Elias, que são as que estão nos trazendo a cura desde o nosso interior para sairmos do rapto, irmos daqui. Ele vem com cura em suas asas, saúde, amém, e salvação. E salvação, ele não vem para outra coisa. Vem, é preciso, depois buscamos que ele diz em outro lugar, em Ezequiel, em as asas, quando batem, viu que começam a sair todas as plumas, as penas que estão aí para se mudar, para arrancar voo. E se você notar num ninho, há um ponto onde as águias não colocam, não fica como com pedaços ásperos. Sim, porque tiram a comodidade para que ele não possa nem se parar, para que levantar voo, para arrancar e voa para cima, porque você não é daí. E a nós estão nos tirando de todas essas coisas do mundo, porque não somos aqui. Por isso é que ele dizia, guarde o Senhor. Não sou do mundo, como também eu não sou do mundo.
E aí é que Deus nos tira por essas asas, que nós devemos bater como indivíduos. Essa parte do propiciatório, quando conseguimos entendê-la bem, o que significa o trono de Deus no meio da raça humana. Porque aí está tudo. Estava tudo durante a dispensação da graça no meio do povo, mas como? No templo celestial. E aí o povo estava limpo. Deus olhava os vejos sem pecado ao crente. Mas uma vez que sai, onde vamos buscar misericórdia? Então a pessoa, você vê que se encontra perdido. Mesmo os próprios crentes que percebem que algo já aconteceu, mas não creem no que Deus está fazendo, se encontram o quê? Desorientados, não sabem o que fazer, começam a tentar bater asas, mas não têm asas porque não sabem o que fazer. E essa inconformidade, talvez se sintam até enganados, porque não vem o que... Vem porque há algo espiritualmente dentro que os move a pensar que há algo. Mas, como Deus o faz agora de uma maneira, vamos dizer, humana, e a faz no meio do povo, e a faz com os do povo, e aí tudo o faz Deus, porque sempre Deus cumpre as coisas no meio do povo. Não faz, nunca o fez de outra maneira, sempre através dos seres humanos. Esse outro propiciatório, identificando, aí te dá a certeza de que você se vai daqui. Não há mais nada que possa, que a pessoa possa ter, que possa conseguir, que faça o rápido, se não é por meio desse outro propiciatório, onde tem a revelação, o maná, a revelação que traz, o maná que traz a revelação, tem a saúde, a cura. Veja que quando o irmão Branham disse que uma pessoa disse, vai, tua fé te curou muitas vezes. Se você crê que eu sou o profeta de Deus, vá e seja curado. Vê que sempre há uma base. E possivelmente aí não eram curados, era mais à frente. Viu? Vinha que esse tempo de prova, mas isso, o tempo de prova dos vencedores, não tinha chegado nesse tempo ainda. Havia um tempo de prova primeiro. O nosso tempo de prova para ser transformados, a cura total, é este tempinho. Deus já nos deu a cura. Ele prometeu a promessa que vamos ser transformados, mas o tempo de prova é esse. Vai continuar crendo no que eu estou te dizendo? Vai continuar crendo neste mensageiro? Vai continuar crendo que ele é profeta? Porque sempre é com base em algo tangível, ou seja, já não é algo que você possa imaginar. É Deus no meio do povo. Não é algo que você está esperando que seja sob uma coluna lá e tu verá e tudo. O irmão Branham viu, mas muitas das pessoas seguramente ali não viram como Deus opera no meio do povo. Em certo momento, muitos seguramente não estão vendo que a coluna de fogo que está ali atuando. Ele disse que estava aí na carpa já. E depois desceu ao quartinho de madeira. Estão buscando que desça ao quartinho de madeira e já tem aí atuando, operando. Ou seja, para fazer uma fila e entrar no quartinho, é que essas pessoas têm fé em que se vão entrar por essa porta, vão sair curadas. Já há algo que os vai se mover e estar em pé, embaixo de sol, chuva, água, não se sabe como vai estar esse tempo, mas vão fazer a fila. E sim vão fazer, mesmo que vai chegar um momento em que não vai se requerer
não vai se requerer, vamos dizer, para que sejam curados. Mas, sim, algo vai se mover a parar ali, estar em pé ali. Agora, o escolhido que vai ser transformado, esse sim, que lhe virá esse tempo de prova. Vamos ver se quando vier, vai fazer como Pedro. Não, eu desse não creio, não conheço. Ou seja, representam os que vão... Pedro não se perdeu. Foi um tipo e figura dos que iam passar isso, porque eram crentes. Moisés feriu a rocha e por isso não vão dizer, representa os que vão crucificar a palavra neste tempo final. Isso não quer dizer que Moisés se perdeu. Representa aqueles que sim vão se perder. Mas nesse tempo de prova, aí Pedro, foi duro, difícil, ver seu mestre como iam entregar, crucificar. Se recordava seguramente quando Jesus dizia, o Filho do Homem será entregue em mãos de pecadores, será açoitado, será crucificado. Não, não vai te acontecer nada disso. Pensavam que não. Bom, pensavam que ele ia restaurar o reino ali, nesse tempo. Restaurarás o reino de Israel neste tempo? Por isso dizia, não corresponde a vós. Mas eles sim conheciam o que ia acontecer quando viram. Olha, verdadeiramente vão crucificar. E tu falas como eles. Não, eu não, eu não. Não, como vai ser? Mas se você andava com ele, passeava com ele, sempre há um tempo de prova, porque quem vai ser transformado, esse pode mover vento, terra, e aconteça o que acontecer, sempre vai estar crendo. Essa promessa não é para qualquer um, é para o crente, que aconteça o que acontecer. Pois vamos te liquidar também, pois me liquide. Eu vou ressuscitar já mesminho, já em breve. Porque de que vale? Que fique bem com os do mundo, se depois vai perder toda a herança e toda a bênção de Deus. E isso na terra não é nada comparado com tudo que temos, as bênçãos que temos. Mas essa fé que nós vamos obter já em sua máxima expressão é quando entendermos bem esse outro propiciatório. Se há perdão de pecados crendo nesse propiciatório quando salva o sangue ali, e houve cura espiritual em nosso corpo, nossos corpos, obrigatoriamente tem que ter cura em nossos corpos. Deus nos transforma ao crer nesse outro propiciatório. E se ouve como algo impossível da mente humana. Mas se ocorreu no espiritual, tem que ocorrer obrigatoriamente no físico. Obrigatoriamente. Deus tem que honrar sua promessa. Como ia cumprir? Agora é que estamos vendo como. E agora estamos vendo também esse trono no qual Deus está se manifestando para cumprir isso. Um de vossos irmãos. Um da família. Não vai escolher alguém que não conhece, tem que escolher alguém da família. Mas sempre, às vezes, o pequeno é que davam de pontapé ou colocava para o lado e não tinham Davi lá metido entre as ovelhas. Seguramente quando entrou, teve que ter sujado tudo aquilo ali, porque todos bem vestidinhos, e entrou ele, cheirando a ovelha, vacas e tudo, e com lama e meio mundo. Vê que Deus não olha nem beleza, nem seguramente quando até na mesa teve que ter feito um desastre ali, porque são coisas que, se você se coloca a pensar de onde vem esse rapaz, nós que sabemos de vacas, de touros e de animais e de... Isso sempre chega em casa cheirando mal e todo, seguramente teve que ter havido ali os irmãos. Mas como vai ser que vai escolher esse rapaz? Eu mesmo agora meti um tapa porque se meteu para cá. Ou seja, que é algo muitas vezes, ou na maioria, inconcebível à mente humana.
que Deus possa cumprir algo tão grande de uma forma tão simples e em pessoas que são tão simples. Olha onde escolheu cumprir seu programa, na América Latina e no Caribe, um povo simples, de pessoas humildes, não pessoas tonta nem boba, não. São muito inteligentes que somos, mas em sua forma, pois são pessoas simples. E aí é onde Deus se agrada cumprir seu programa e ter esse outro propiciatório no meio do povo. Se o teve no meio de Israel, ali com os templos, o tabernáculo e o templo de Salomão, depois em Jesus, se perdeu e agora tem que entre os gentios ter um templo também, onde colocar seu propiciatório, sua presença. E depois já então aí, essa etapa da coluna de fogo que ele viu descer aí, isso já é outra etapa no programa divino que já seria algo ao nível em que nós... Por isso, vocês veem que aí, quando ele vê tudo o que está acontecendo, e a direção que há e tudo, a orientação que há e tudo, não se menciona nada das virgens prudentes. Todo esse movimento que vê aí é de virgens fátuas e talvez um ou outro incrédulo. Não se sabe se há um pouquinho mais. Pode ter bastante também dos 144 mil por aí. Mas as prudentes já para esse tempo, Deus já as tem de certa forma, em que quando se forem, passem despercebidas. Ele nem tocou nada desse grupo. Quase, se você notar nas demais narrações, esse povo já está preparado, seguramente, está em certa etapa já que até podem andar por aí sem ninguém saber que estão. Há muitas coisas que vão estar ocorrendo aí que quando os virmos, olha como era. Por isso é que ele disse, disso não vai dizer nada. Porque vão tentar então de fazer certas coisas que é preciso fazer aí. Antes para ver e quando saia digam, não, assim não. Esse é outro que está fazendo o mesmo. Mas há um mecanismo para chegar a isso. E essa coluna de fogo aí, então vai começar a outra etapa bem importante que continua a pessoa tentando de dizer um montão de coisas, porque é que tudo que vai estar ocorrendo aí, de alguma forma, em um ou outro estudo, tem que se falar. E por isso, muitas vezes se fala algo, hoje se falava algo e não sei se perceberam, porque tudo que Deus tem que atuar no meio do povo, é preciso falá-lo, porque é um tempo da palavra falada. Então, não pode ocorrer algo sem que seja falado. Quando se fala, automaticamente em algum momento tem que se cumprir, porque foi falado. Não importa o momento, onde for, depois que for falado com a pessoa que tem que ser falado, isso vai ocorrer. Por exemplo, uma coisa simples, das que falamos. Quem crê no propiciatório, lá, no tempo de... quando esteve a dispensação da graça aberta, nesse tempo, todos os que creram nisso obtiveram novo nascimento. Todos os que creem neste último dia, no cumprimento onde está a misericórdia de Deus, vão ser transformados. Isso já se falou. Muito tempo se falou. Claro que sim. Mas ao falá-lo agora e falar e colocá-lo no propiciatório onde vai produzir isso, já uma vez que se fala, automaticamente Deus tem que cumpri-lo. Não, isso ele já falou antes e tinha que se cumprir porque já se falou. Mas com base no que se falou.
É preciso saber falar no momento correto. Ou seja, não saber falar dizendo que aquele falou mal ou outro profeta falou mal, mas falá-lo, vamos tirar a palavra sabê-lo, falá-lo no momento oportuno, correto, pela pessoa correta e baseado no lugar onde tem que olhar e crer, correto. Porque senão não vai produzir isso. Se ficasse olhando o propiciatório no templo celestial, não ia produzir isso, a transformação. Isso, o que produz e produziu foi o novo nascimento. Olhando o propiciatório humano, isso vai produzir a transformação. Não há outra forma para produzir isso. Mas sim, é algo, esse detalhe, grande detalhe de o crer nisso e tudo que vai acontecer na carpa. Todos esses eventos e tudo, chega um momento onde já o escolhido de Deus já está 100% seguro. E não importa que se perca já depois, já tem constância da fé onde baseá-la. Porque o povo hebreu, uma vez que veja isso também, diz, espera, vamos. Há muitas coisas que o irmão William falou, que você escuta e adeus, mas não se cumpriram. Não, quando ele vier, ele as cumpre. Mas tudo isso que ele falou, tinha que falar para que depois tivesse base escritural e tivesse profecia falada para que agora se cumpra. O irmão Branham esteve até ali. Você sabe o que é você ir até o Cairo e você sabe onde é isso? Pertinho. E já pronto a passagem para arrancar para Israel. Não, porque o moveu ele a ir, mas não é um profeta? Por isso você vê os do grupo do irmão Branham. Não, é que ele tem que voltar outra vez. Sim, ele disse, percorreremos este caminho outra vez. Ele é que virá. E você via muitos do nosso tempo assinalando e dizendo, mas é que essas pessoas, sim que são, como vão esperar um homem que se foi, que volte outra vez para se cumprir isso? Sim, olha aqui, este é o homem que vai cumprir isso, aqui está, e eles ainda pensando nisso, e depois mais adiante, olha ainda esse grupo esperando o irmão Branham, bendito, e nós aqui já com esse cumprimento dessa promessa, e eles perdendo tempo aí, em vez de estar aqui conosco, a eles não foi dada a oportunidade também de ter parte. Deus não permitiu ter parte em construir a carpa. E se notar, senão, eles teriam feito, somente o grupo do irmão Branham teriam feito tudo. Mas não permitiu a eles e os deixou sem que visse o cumprimento ou seja, a realização da construção da carpa. E você vê que todo mundo, mas olha, pobres irmãos, não viram a manifestação de Deus, esse manto que Elias deixou, não viram no irmão William, porque tudo isso representa e tem múltiplos cumprimentos. Olha como não puderam ver que passou ao que está conosco. Oh, pobres irmãos. E lhes acontece o mesmo agora, os mesmos que criticaram no tempo de... Quando o irmão Branham se foi, que criticavam os que ficaram com a mensagem do irmão Branham, e agora acontece o mesmo. E agora, por que não fazem o mesmo? Não, é que esse não pode ser. Tem que vir ele cumpri-lo. Os mesmos que criticaram aquilo, que Deus não podia vir no mesmo corpo de carne em que esteve, agora... Não, impossível que seja assim. Ele tem que vir cumpri-lo. Mas se está entre vocês... Não, eu não creio nisso. O ser humano sempre puxa para a sua conveniência. E Deus não está para agradar a ninguém também. Como Ele está cumprindo sempre
sempre vai cumprir até o final. Sempre tem que ser um véu de carne vivo. Não pode ser algo... Olha, chegou Jesus em cena. Ressuscitou, esteve com os discípulos. Foi Jesus quem pregou no dia de Pentecoste? Não foi Jesus. Foi Pedro. A obra continuou, era Deus em Pedro, Jesus em Pedro. Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, vê que Deus sempre continua seu programa. Ele poderia ter deixado Jesus em seu corpo glorificado continuar a obra. E por que não fez? Porque Deus não faz as coisas em seu programa assim. Se fosse assim, teríamos ainda um Adão eterno pregando em todas as gerações. Tiveram Adão, pois nada. Não serviu Adão? Pois vamos ter agora um Sete. Ou tiveram Noé que se salvou do dilúvio. Pois Deus então dá um corpo eterno a Noé e Noé que está nos agora todo o tempo. Se morreu essa geração e Noé continua vivo. Não. Morreu a geração, Deus levou o mensageiro. Se foi essa geração, manda outro. Mas como é uma obra inconcebível à mente humana, e agora que é mais inconcebível, que Deus agora o cumpra da maneira que muitos pensavam que era de uma forma e não, agora não é dessa forma. Agora é da forma em que Deus sempre o fez. É que não pode ser dessa maneira. Assim é agora. Esse outro propiciatório no meio do povo é o que está dando misericórdia para os escolhidos de Deus. Mas não percebem que esse trono é de juízo. E mesmo que há misericórdia no meio da igreja, o trono do céu é o trono de juízo. Esses anjos que estão segurando o juízo divino para que não venha até que sejam selados 144 mil, é por causa disso. Não é por causa, se você notar em Apocalipse 5, depois que ele toma o livro, abre esses selos em Apocalipse 6, mas se você notar, em Apocalipse 7 já vem esse anjo para selar os 144 mil. É o anjo com o selo do Deus vivo. Veja que os selos, depois, aí são abertos, é que o anjo sela. Há uma parte onde ele diz que os selos serão pregados outra vez. E tudo isso que se está falando que ele esteve escrevendo por tantos anos, de tantos estudos, coisas que eu... Mas por que tu não disseste isso? Mas nos falava, por exemplo, em sua vestimenta, em sua coxa. E quem sabia que isso era um pacto? Mas se não tivesse nos explicado isso, seria mais fácil para nós, vem? E outra série de significados que nunca as lia. Eu busquei os estudos de certo tema e vejo a mensagem mas se você escreveu isso, por que não disseste isso na mensagem? Não, era para dizer agora. Se abre esse mistério agora. E isso é o que estão dando as costas a muitos. Estão virando a cara ao Senhor. Quem está dando o título de propriedade nas mãos. Ou seja, é como quando você vai dar um prato de comida a uma pessoa e te tira das mãos e o joga fora. Isso é uma falta de respeito. Isso é como você se sente se em tua casa vai servir comida. Imagina Deus. Por isso é que quando ele diz, estiverem cultos como este, eles sabiam o castigo que os esperava, sabiam a pregação que estavam dando, o que ia receber toda pessoa que não recebesse isso, vem? Porque sabiam o castigo que os esperava. Rejeitar, desprezar a misericórdia de Deus por última vez. Agora, quando a pessoa despreza, rejeita algo, é porque foi oferecido. Se te deu oportunidade, não podem dizer, a mim não me disseram nada. Não. Se foi te dada a oportunidade por todos os meios, satélite, rádio, livros, WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook, o que mais querem? Quase está dando mastigado, que é questão de tragar. E o que faz é que gospem e vêm para trás e fazem como o cachorro
que torna o seu vômito. Não tem nem sequer reverência a isso que está sendo falado. Mas nós somos mais do que bem-aventurados que estivemos crendo, agarrados dessa palavra, dessa promessa, que era a forma que não pensávamos. Mas, Senhor, se Tu tinhas em Teus planos assim, e te agradeço, te dou graça por me abrir o entendimento das Escrituras e para eu estar e ser parte desse programa, e vê-lo e crê-lo. Não entendo algumas coisas, mas, Senhor, Tu vai me ajudar a crê-las, a entendê-las, para seguir em frente, porque eu que quero ser transformado. E a pessoa já segue em frente. Você vai se colocar a lutar com Deus como aquele que disse, olha, não se levantou Teudas e Judas, esse é um líder, e levou muita gente e desvaneceu? Deixem esse movimento quieto, se não é de Deus, pois isso vai se desfazer agora. Não vai ser que seja de Deus e estejamos lutando contra Deus. Ou seja, tenham cuidado com esse grupo, que não vai ser que nos encontremos combatendo o programa divino. E mais agora, que vejam algo que estivemos vendo durante todo este ano passado, e o falamos, mas algo tem que vir à igreja para que entre esse temor reverencial e que entre. Mas o que está, não podemos dizer que não está, porque há um povo que está consciente, mas que entre. Como é que diz ali que o povo teve mais temor, algo assim, quando aconteceu o de Ananias? E pode chegar o momento. Não é que a pessoa deseja que aconteça. Como o irmão William dizia, eu não gostaria que viesse um aperto, mas por causa de que o povo não entrou em desespero, tem que vir o aperto. E se para o povo estar pronto, tem que começar a vir morte na igreja, com pessoas que depois digam, e do que morreu? Não se sabe do que morreu. Porque seguramente quando levaram Ananias e Safira, verificaram, mas esse homem era super são, tinha alguma condição por ali, mas tinha controlada com tal coisa, é que é impossível que tenha morrido. Ou seja, que isso, e quando vai se começar a falar do porquê, já, aí vem, quem estava um pouquinho cambaleando, que aí vai se endireitar. Quem necessitava um empurrãozinho para, vamos dizer, se afirmar mais, porque não entendi algumas coisas, com isso vai entender. Vão ficar todas clarinhas, porque isso é o que vai demonstrar na parte já talvez final, onde é Deus quem está no meio do povo. O gentil, o escolhido daqui, do povo gentil, não necessita milagres, porque é um povo crente. Mas, pelo que se vê, está fazendo falta esse clique, para que o povo perceba. Porque se depois da pregação de Pedro, no dia de Pentecoste, depois de todo esse movimento que houve ali, línguas repartidas e tudo, e de fogo, e foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, e as pessoas nos diferentes idiomas os entendiam, era que esse tempo era de vir aí a Jerusalém, e havia de diferentes lugares onde falavam diferentes idiomas, e escutavam em seu próprio idioma o que esses varões estavam falando. E depois vir Ananias e Safira fazer isso, vem, que há algo que até o ser humano, ou eles não estavam nas atividades regularmente, porque eram pessoas conhecidas, ou não tinham essa crença de que estava ocorrendo o que estava acontecendo, não estavam percebendo que o Espírito Santo estava ali. Porque se você vir tudo isso, e essas eram coisas visíveis, porque antes do capítulo 5 de Atos, tinham ocorrido várias coisas. Ou não sabiam, ou sabiam, mas porque continuaram tentando ao Espírito Santo. Aí o povo percebeu, depois que Deus estava no meio deles. E aqui,
vai acontecer isso mesmo. Vão perceber que é Deus quem esteve todo este tempo que estivemos sem o irmão William. Vão perceber que é Deus que esteve no meio do seu povo. Deus não vai abandonar seu povo, não os vai deixar aí num barco sem capitão. Tem que haver um guia, tem que haver essa orientação divina. E sempre a orientação divina tem que ser por meio de um mensageiro. Não há forma de você guiar um povo na parte espiritual divina, um povo que esteja na terra, se não é por meio de um mensageiro. Tem que ser por meio de um mensageiro. Que Deus guia sempre seu povo, a sua igreja. E quando já aconteça isso, aí já então o povo vai entrar nesse desespero. Porque agora, ainda, está muito cômodo. Agora, busca para ver quem está desesperado. Pode dizer, eu estou desesperado, mas o dia a dia continua. O povo não entrou nesse desespero, mas tudo isso tem um propósito. Porque é esse tempo de prova. A prova não pode vir quando Deus vindique algo em sua manifestação final. A prova tem que vir antes, para depois então vir essa vindicação que vai acontecer com esses que vão começar a morrer. A última praga que houve no Egito foi morte. E a última praga que está, ou que vai ocorrer, e pode ser que já tenha começado, a morte espiritual, nome sendo apagados do livro da vida, e depois morte física. Essa foi a última praga de lá. Vem a ser depois representado em algo físico, como foi representado em Ananias e Safira ali. E aí vai ser já um tempo de tristeza para muitos. Mas a pessoa é consciente de que não foi por falta de pregação, nem por falta de alertas que se esteve dizendo. Mas o melhor, a cada vez que se falava, zombavam mais. E diziam coisas mais terríveis. Contra Deus, contra seu Espírito e contra a sua igreja, porque não é tão somente como é conosco como indivíduos, ou comigo como pessoa, ou com Miguel, mas é contra o Espírito Santo. Blasfemar e tudo isso. Agora não tem perdão. E assim como quando ele disse nessa parábola, nós também fizemos tal coisa aí. Não, eu não sei de que era vocês são. Não os conheço. E assim eu direi a todo aquele que blasfemou e falou contra essa etapa. Eu não vou dar a cara por nenhum deles, porque vão me pedir conta a mim pelo grupo. E desses eu direi, Senhor, eu a esses não conheço. Assim que mande-os direitinho para a grande tribulação. Cada mensageiro é responsável do tempo em que Deus os colocou e responsável do grupo. Oportunidade demais foi dada já para vir na última hora, ainda este 2023, continuar falando blasfêmias e nem sequer ter reverência com a palavra. Já a essas alturas, é muito difícil que uma pessoa obtenha transformação. E se partir, veremos depois do milênio. Deus não vai ter uma pessoa assim no milênio. Não vai dar essa oportunidade de passar ao milênio. Mesmo no milênio. Vejam, no milênio não vai haver doença. E você poderá dizer, mas como não vai haver doença? Como você sabe isso? Porque o diabo vai ser atado. E o único que é dono das doenças é o diabo. Consequentemente, o único que vai haver é esse juízo da criança aos 100 anos. O pecador de 100 anos será maldito.
Porque seguramente vão fazer, se fazem coisas contra do reino de Deus e vão fazer coisas contra o programa que Deus tem aí, porque vão nascer pessoas. Lembre que no reino milenial vão entrar pessoas vivas e vai ser um mundo normal. Mas Deus não pode ter em seu reino normal pessoas doentes. O reino é um reino de paz. E a doença o que traz é tristeza. Por isso, não vai haver doença. Vão ser pessoas. Bem, e se falta algo que entrou da grande tribulação e Deus nesse tempo através da sua igreja, em seu programa está que seja restaurada alguma perna que perdeu na grande tribulação, pois se restaurará. As armas não são convertidas depois em ferramentas de trabalho? Pois se as armas, que é algo, são convertidas em ferramentas de trabalho, não vamos restaurar um pé, um braço, alguém que seja. Isso já vai ser algo tão comum, porque já vai ter um lugar que tinha ocorrido, onde entraram por uma porta e saíam pela outra curados. Mas já para esse tempo não haverá necessidade de entrar por um lugar e sair curados, mas que os escolhidos, por direção divina, vão dizer: olha, naquele lugar tem várias pessoas que são assim, cúrios. Mas a doença como tal não vai haver. Tristeza não vai haver. Por quê? Porque é um reino de paz. E se é um reino de paz, o diabo vai estar fechado. Não vê quando depois do milênio que sai? Aí ele vai enganar. E entra essa maldade outra vez a essas pessoas que deixarão ser enganadas, que são os mesmos que estiveram no tempo final, que atacaram a igreja do Senhor. Por isso é que ressuscitam depois ao final. A esses é que vão enganar. Ressuscita e acontece o mesmo. São da mesma. Se ouve duro, mas do mesmo saco. Sim, o que significa calanha? Saco. Porque é de um ditado da mesma. Será da mesma escória, ou eu não sei. Farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco. Mas escória se usou, eu não sei se aqui deve ser espécie de, não sei se escute forte isso, mas são enganados pela mesma semente que tem do inimigo. Caráter negativo, olha. É algo de caráter negativo. Pessoas de caráter negativo diferentes. Tem várias definições. Mas olha, caráter negativo, o único que é negativo aqui é o diabo. E a esses é que vai enganar. Ou seja, que também note que a pessoa que não aceita nem crê, morre. Automaticamente cai nesse grupo de lá. Lá é que vai ser julgado e ver como sai nesse juízo. Se sai bem, pois obtém vida eterna. Aí seguramente há alguns níveis da forma em que fez, mas se cruzou a linha, aí não vai ter oportunidade. Mas se foi enganado aqui, automaticamente vai ser enganado lá também. E tem que ter pessoas que sejam enganadas, assim que aí é parte desse grupo. Este ano, eu espero que Deus estremeça a igreja para que se prepare para tudo que vai haver. E se tem que vir morte na igreja, de algumas pessoas que venha. Porque de alguma forma o povo tem que perceber bem em seu coração que é Deus que está em nosso meio, que é Ele. E se tem que acontecer isso do que falamos agora há pouco, pois que aconteça. Não desejamos que aconteça, mas se tem que acontecer, para que continue o programa divino e se adiante a obra, e seja, tudo vai ser em seu tempo. Mas, pelo que se vê, há algo já, não sei se alguns irmãos da América Latina me disseram que já até se cansaram de estar pedindo por alguém que ainda está mortificando de certas coisas. Olha, às vezes, não sei se isso está mal, mas sinto até de não orar por ele. Não podemos difundir isso porque isso não está bem. A pessoa deve pedir pelos familiares e por todos, mas chega um momento onde ocorre o mesmo que ocorreu no coração do irmão Branham. Eu já nem oro pela América do Norte. Ou seja, que se o profeta se sentiu assim, seguramente chegará um momento em que também vai acontecer isso com algumas pessoas.
Nós sim oramos pela América Latina e desejamos que a América Latina entre a fazer parte do reino milenial, que não seja destruída, ao contrário, mas isso foi refletido no irmão Branham também. Vejam que chegou um ponto onde também Deus disse a Moisés: não me fale mais desse assunto. Sempre chega um limite da paciência. A Saul, quando Samuel disse, Deus disse: não chores mais por Saul. Era humano, sentia amor por Saul, que tinha como um filho. Mas Deus chegou até aí, ponto. E muitas vezes a pessoa tem que ser não taxativo, vamos dizer, mas Deus não vai com isso de panos quentes e menos nesse tempo. Às vezes nos dói, porque são nossa família, mas isso é individual, a pessoa com Deus. E não vai ser que a pessoa meta a mão por alguém e Deus esteja atuando aí em certas coisas que nós não podemos meter a mão, mas o melhor é continuar nos preparando como indivíduo. Porque você presta ouvidos a essas coisas e o que faz é que se atrasa. Ao invés de te ajudar, o que faz é que te atrasa. Vai me falar de algo? Sim. Mas se vai me tentar falar de algo, é para tentar me convencer do quê? Você não tem que me convencer a mim de nada. Corte-o. Ou outro. Então só o contrário. Então não te falam. Pois se você não quer falar, não me fales. A pessoa continua não tentando ir buscá-lo para... Se não quer me falar, não fale. Você continue com sua vida. Já nessa reta final, nada nos pode deter. Nem sequer um familiar. A pessoa tem que se enfocar na preparação da pessoa. Isso não quer dizer que você vai dar uma patada na tua esposa, ao teu esposo, ao teu filho, para que... Não, você busca a volta, uma forma, e na parte do comum da família, ou no que é feito, mas na parte espiritual, se não quer, está bem, pois não tocamos o tema. E se suportam as coisas, sobrelevam as coisas humanamente, mas nessa parte, pois não se mete um com... A pessoa não se mete com eles. Também não se coloca, a pessoa não quer me falar do tempo, então também não me fale, não vou te falar então. Foi dada a oportunidade, não quer dizer que a pessoa não esteja dando agora a oportunidade de fazê-lo, mas se já consegue trancando, vai continuar perdendo energia e forças e algo que, pois deixe-o, isso já é individual. Não é. Isso não é que por mim, ou por aquele, ou por outro. Eu não criei porque o pastor não creu. Isso não é assim, isso é individual. Não que o pastor está colocando a Miguel, está nos colocando, passando Miguel, e o estudo, e está colocando tudo, e a transmissão e tudo, e está fazendo tudo, mas não crê. Pois fique aí, pois se está, pois o pastor está colocando... Não é que... Me disse aqui, me disse lá que não, que ele está esperando o irmão William, mas que nessa etapa pode estar colocando isso porque todo mundo faz. Ou porque quer agradar a congregação e para que não saiam, pois fique aí. Se está recebendo o que você necessita, pois fique aí, não julgue. Porque ainda há situações assim. Não creio que não há situações assim. Que o povo completo crê e ele não está crendo. Ou há ocasiões onde ao final entra o pastor. Ou há outras ocasiões ao contrário, que somente o pastor crê e o grupo que tem não crê. E até tornam a vida impossível para tirá-lo ou tornam a vida impossível e tudo. Há seus diferentes casos na América Latina. E que produziu tudo isso? A palavra. A etapa que estamos. Que quando se fala de etapa, é preciso dizer com propriedade. Não é uma simples etapa. É uma dispensação que está no meio da igreja. Que se estabeleceu, vamos dizer, está se estabelecendo, mas está estabelecida e está operando as coisas dessa dispensação. Quem se encontre fora do lugar não vai ficar dentro. Vai ir outra vez para trás. Como foi dito ontem, limparam a casa, deixaram varridinha, passaram todo esse tempo que houve ao princípio
de tirarmos certas coisas da nossa vida para nos preparar para a adoção, a transformação, porque são conscientes que há algo que fazer. Porque você quer que alguns que ainda não creem, que não estão pintando, maquiando, ou não estão cortando o cabelo, ou não estão deixando o sapato de salto alto, por que fazem? Porque sabem que há um processo para chegar a isso. Mas isso é ABC. Mas quando entram a fazer as coisas e a cumprir coisas como crer nesse propiciatório, não, isso eu não creio. Porque há algo que os move, que sabem que há um processo pelo qual é preciso chegar a essa perfeição. E aí é onde vem, varre a casa, a deixam nítida, completinha, varridinha, mas está vazia. E não a enchem. E vem aquele que eles mesmos tiraram e a encontra vazia e traz 7 espíritos demoníacos mais, piores do que o que estava. E ficam então no nicolaísmo, balanismo, e ficam lá nessa 7ª era que já não está Deus, que Deus já não está. Se tornam piores do que como estavam. Se tivesse ficado como estavam, era melhor. Por isso a dispensação do reino. Aí entram os reis, os sacerdotes, os vencedores. Aí não entram qualquer pessoa. E tu os vê, as pessoas quando escrevem, até essa letra eu vejo com sorriso, e o rosto dos que estão recebendo este tempo, tudo isto, com um avivamento tão grande. Você nota em suas caras, em seu rosto, e você nota também quando escreve. Estamos regozijados, contentes. Eu já vejo o sorriso deles. Vejo contentes e vejo uma boca cheia de dentes aí rindo. Mas, no entanto, você vê esse outro grupo, que o que dá à pessoa é tristeza. Nos enganaram melhor, porque já nem tristeza dão. Nos enganaram que depois até o fim, até essa hora, eles não podem passar. E como não há avivamento aí, aí o que há é tristeza aí, a forma. Quando é um tempo de avivamento, de alegria, de regozijo, ano de jubileu, e você vê, parecem, e esses cabisbaixos, todos cabisbaixos, ou se não, caminhando como se fossem robô, e não olham para ninguém. E aí a pessoa percebe que até no físico fisicamente demonstram que não tem o avivamento final. Que não tem esse regozijo do ano do jubileu atualizado, no ano 50, atualizado em nós. E nós, quando vemos congregações, irmãos, pessoas contentes e falamos disso e falamos do outro, e nos regozijamos e voltamos a ler aqui, olha aqui, o irmão William escreveu isso, que tremendo, agora eu entendo o que isso significa. Aí a pessoa vê um vencedor. Aí a pessoa vê alguém que vai obter a vitória. E vê com seus próprios olhos esses reis e sacerdotes que vão estar lá. Ou seja, temos que nos ver aqui primeiro para quando estivermos lá. Valeu a pena continuar agarrados até o final. Porque aqui estamos agora, reinando. Aqui estamos na ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, que todas as bênçãos que Deus tem para nós, primeiro, Deus nos permite senti-las nesse corpo, tendo esse regozijo, porque já no novo corpo, já aí não vai se sentir essa alegria. Mas sentir essa alegria, nós destes corpos sabendo, conhecendo que somos os vencedores, que entre tantas pessoas no mundo, a pessoa tenha entendido e tenha visto o seu programa.
E que mesmo que não entenda alguém ou algo, mas, Senhor, mas isto és tu, tem que ser tu quem está aqui, porque tu não pode deixar sozinhos. Esse rapaz eu vejo meio estranho como fala, ou isso ou outro, mas está dizendo algo que eu necessito. Me deixe continuar agarrando isso e comendo. É a palavra, não vai me cair mal. É a palavra do mensageiro que trouxe nos escritos. Mas o melhor que vai me dar é vitamina. Vamos nos alimentar disso. Mas muitos que não creram, o que ficam é comendo coisas que o que traz é mal, como ódio, veneno, que diz outro, porque todas essas palavras que falam, mesmo que utilizem a própria mensagem, como estão tentando e tem outra intenção, o que produz esse alimento que estou escutando é mal-estar. Não vai produzir o que essa palavra que foi falada produz quando se fala e se coloca na maneira correta. Pegar uma mensagem do irmão William, do irmão Branham ou da Bíblia e com isso tentar combater o programa divino é tentar de colocar veneno a uma comida e dá-la à pessoa para que se envenene. A própria palavra que te produz vida, vitaminas e tudo é a mesma palavra que pode te envenenar. E você vê como se crescem. Olha o que diz aqui, olha que isso está mal. E se crescem, e vem o que está crescendo aí, ódio. Veneno, porque isso é o que tem a intenção dessa palavra que eles dão. E já por isso prestarão conta, porque diz, não porque quem acrescentar ou quem tirar. Sim, mas também se esqueceram de uma parte. Quem acrescentar ódio e veneno à palavra, também estão acrescentando coisas. E quem tirar a substância das vitaminas dessa palavra também. Não podem agregar ódio nem veneno à palavra que foi falada e tentar dar a uma pessoa e que leve essa palavra, que essa palavra tenha essa intenção. O que vai produzir a essa pessoa é mal-estar, ódio, rancor. E já nem sequer vai querer. E a pessoa diz, adeus, mas por que aquele ontem me olhou bem e hoje me olha e me virou a cara? Algo teve que ter escutado, vem? Sempre a palavra que vai da mão com bênçãos ou com ódio. E é tudo o que causa essa reação, esse outro propiciatório, que está no meio da sua igreja, onde estão os ministérios de Moisés e Elias, essas duas oliveiras de madeira de oliveira cobertas de ouro, no meio da igreja onde Deus teve, neste tempo, sua presença. Tem a forma para crer nesse propiciatório para que sejam adotados e raptados. Olhando o propiciatório, olhando outro propiciatório, olhando outro propiciatório. Aí é onde está a chave, a porta para entrar no novo corpo eterno e glorificado, como foi o propiciatório do céu, que ao olhá-lo, entrávamos ao novo nascimento. E entrar por essa porta desse outro propiciatório, desse novo propiciatório, vamos obter o corpo eterno e glorificado. Olhando o outro propiciatório. Esse seria o tema da conversa. Aí o do Blanco não ficou gravado do que falamos aí, talvez falamos um pouquinho mais. Entregaste? Não, porque nem... Não. Mas havia coisa aí, depois o colocamos. Se escuta bem baixinho aí. Tudo o que Deus está fazendo. Escutar dos muros do muro, que não iriam ao muro. Ah, sim, o povo hebreu. Ah, porque estávamos falando era do povo hebreu. Sim, porque o povo hebreu, quando eles virem e perceberem que essa adoração já não é no muro literal, ali, mas que como os evangélicos querem levar o povo hebreu e você vê que eles não têm esse êxito nunca. Eles não querem saber dos evangélicos porque o que querem é colocá-los na dispensação da graça e eles não vão entrar na dispensação da graça. Mas sempre tem que ter um lugar de adoração.
Mas o lugar de adoração, eles nem obtiveram com Jesus quando esteve ali, nem no tempo da dispensação da graça com o propiciatório no céu, o sangue ali, e ele esteve ali no meio dos dois querubins. Nessa obra de intercessão, essa adoração também eles não a receberam. Mas tem que vir agora nesse tempo para receber essa adoração por meio do propiciatório que Deus tem na terra. E aí sim que eles vão crer. E quando se falar, já não será falado algo no intelecto, já será algo falado no coração. De coração a coração falará e eles entenderão, compreenderão que há um lugar de adoração. O único lugar de adoração hoje. O único lugar provisto por Deus para adorar são os temas que o irmão Branham pregou. Na dispensação da graça era o trono do céu, no lugar santíssimo onde estava Jesus. Agora é no trono humano, no meio da igreja, onde eles verão. Por isso é que vão dizer, mas se este é quem estamos esperando, não podem dizer, colocá-los na dispensação da graça e olhar ao trono celestial e dizer, mas este é o que estamos esperando. Não podem dizer isso. Uma que ele não está ali. Vão encontrar um trono vazio. Por isso, a chave não tem. Os evangélicos não têm. Porque vão enfocar a um trono que vai estar vazio. O ministério final vai focar onde está Deus. Onde está a presença de Deus, que é o lugar santíssimo do seu templo terreno, seu corpo místico de crentes, que esteve construído, que já está completo, e aí está Deus no meio deles, nesse novo propiciatório, no meio dos seres humanos, no meio da igreja do Senhor, onde estão esses dois querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro, com essa ajuda grande desses dois arcanjos, que estão nessas mudanças de reino. Este cometa que está passando agora é um sinal muito, mas muito grande para a humanidade. Na Terra tem que estar acontecendo algo. Como quando ele falou nos Gêmeos de Deus e falou também em uma mensagem pregada do cometa Halley, em 85 por aí, ele falou algo ali muito importante, que isso, se ele falou isso que ocorreu com esse cometa Halley, trazê-lo aqui, e exatamente o mesmo está acontecendo nesse tempo. E ali houve uma geração que terminou, 85, 86. Por isso ele ali pregou a brecha, pregou frente ao Jordão, 87 de janeiro por aí, uma brecha de 20 anos, pregou o Verbo encarnado, e todas essas mensagens, agora que tem um fiel cumprimento ou um cumprimento completo. Agora você lê essas mensagens e entende. Agora tudo isso, como foi falado lá, o que é o Verbo encarnado, o que é essa hora difícil que virá. Mas é a hora mais gloriosa que Deus vai cumprir no meio dele, no nosso meio, que é a ressurreição e essa transformação de nós, o qual tem um processo de prova. Todo vencedor tem que ser provado. E essa etapa de prova estamos passando com Magna Cum Laude. Sim, estamos passando com perfeito. E algumas coisinhas que não compreendemos, aí é onde o mestre nos dá ajudinha. Eu te dou um empurrãozinho por aqui para que os pontos que às vezes o professor te dá, pois o professor está dando pontinhos hoje, pontos hoje, para nos ajudar, para que essa fé continue crescendo e que continue nos aperfeiçoando, porque Deus não deseja que ninguém se perca. Ele veio buscar aquele que Ele já redimiu para aperfeiçoá-lo em seus corpos, terrenos também. Porém, então, desses não vai se perder nenhum. E se é preciso dar algum pontinho, algum para que passe, perfeito. É dado. Ou seja, que tudo que Deus vai fazer para que esse escolhido seja transformado, até perdão de pecados. Como a Jesus ali disseram, como este pode vir agora perdoar pecados? Pois era Deus quem estava ali. Ele podia fazê-lo. Mas o que é mais fácil?
fazer que nasça um braço que não estava um olho, ou uma perna, que dizer, teus pecados são perdoados. Mais fácil é criar uma perna. Mas o perdoar pecados, isso já é algo de Deus. Aqui podem colocar uma prótese, podem colocar um olho falso, um braço biônico, que quebra a madeira e tudo, mas busca um médico para ver se pode perdoar pecados. Há um só médico divino. Ele é quem pode perdoar pecados. Por isso a misericórdia de Deus neste tempo está nesses ministérios. E um pontinho que tiver que dar a alguém é dado. Isso é algo grande, grande. E aí é onde a pessoa, mas não dá direito a pessoa estar agora, mas ao contrário, mais cuidado lhe dá, mais temor, porque por quanto sobreabundou a graça, diz assim Paulo, creio que é, sobreabundou o pecado, sobreabundou a graça, algo assim. Mas não vamos pegar agora, tomar isso para ter uma vida de pecado, mas o melhor, a cada vez nos afinar mais e nos afinar mais. E se isso era feito dessa forma, pois Deus me ajude para corrigi-lo melhor e todos os dias corrigindo. Você e eu não éramos iguais há um ano atrás. Se você se olhar no espelho, diz... um retrato do ano passado, ou antepassado, porque não podemos dizer que desde o ano passado nós estamos nos corrigindo todos os dias, desde que nascemos, nossos pais nos corrigem, até nossas esposas também nos corrigem, eu corrijo ela e ela a pessoa, e ali no Diário Viver, somos corrigidos dia a dia. Mas agora... Mas você se vê e eu não sou igual àquele que eu era antes. E parabéns. Se você diz, se eu chego a continuar como eu ia, ou se eu chego a fazer isso que eu pensava fazer e não fiz, graças, Senhor, que me livraste. Mas graças a Deus que me livraste. Estamos aqui nos preparando para as promessas que Ele já disse que ia cumprir em cada um de nós. Se as promessas que Deus disse que ia cumprir em nós, neste tempo, eram para um povo que ia vencer e que ia ser perfeito, pois vai chegar o processo em que vai chegar a isso. Não pode ser impossível. É possível. É possível que estejamos nesses corpos e ser perfeitos. Porque Deus entra em um templo que esteja perfeito. O que aconteceu aos filhos de Arão? Entraram com fogo estranho e morreram. Deus não permite em seu templo coisas que estejam fora de santidade. Então tem que chegar um ponto onde nós cheguemos a essa perfeição total, que possamos ter o que Paulo viu. Coisas que olho não viram, e ouvidos que não ouviram, nem subiram ao coração do homem. É o que Deus preparou para vós. Ele viu coisas que são as que vamos ver. Essa dimensão aberta para poder obter essa teofania que está aí. Que é aqui. Nos transformará. Vai se fundir essa teofania com este corpo e aí seremos transformados. E jamais isso se desligará. Agora estamos desligados em corpo e teofania. Mas esses anjos que acampam ao nosso redor, quando entrarem, isso jamais vai sair. Isso entra aí dentro e fica selado. E aí, essa etapa, já que é de 30 a 40 dias, será algo impressionante. Algo glorioso. Mas, olhando a esse propiciatório, aí não vamos ter nem falha alguma para chegar. Essa é a chave.
Esse é um par de pontos que foram dados para poder seguir em frente. Não sabemos quanto nos falta. Esperemos que seja pouco. Mas tudo vai depender do povo. Que o povo esteja pronto, que o povo esteja preparado e que estejam esperando e clamando por isso, porque a obra continua. E você vê que não vai se deter por nada. Este ano vai ser um ano muito importante também. Algo que vai estar ocorrendo no meio da igreja e que vamos ver tão avançados que estamos no programa divino quanto a tudo que Deus estará fazendo. Mas tudo vai depender do povo. Quando ele disse que marchem, mesmo que se viu que molhar os pés, era tempo de marchar, de caminhar. Não podiam ficar quietos. Não, espera, me deixe ir um momentinho aqui. Não, esse tempo que ele tinha dado aí, estando esses dias aí, para santificar-se, para depois então dizer, marchem. E estamos nesse tempo assim de espera, de preparação, inquietude. Acomodando as mochilas, as bolsas, enquadrando, arrumando tudo, tirando coisas que não necessitamos levar para cruzar. Ou como quando a pessoa vai cruzar um lugar, espera que isso pesa muito, deixe-me levar o essencial para ter a caminhada mais fácil. Estamos em preparação para em breve arrancar. E já uma vez que isso arrancar, que isso começar, isso está pegando velocidade, que já estão ficando muitos para trás. Tudo foi trazido de uma maneira como foi essa noite, porque o mundo está em trevas, mas há luz para os escolhidos. Mas essa noite, que foi comer o cordeiro apressadamente, tinham que comer tudo rápido. Esse tempo estamos agora comendo maná com pressa. E não sai um, que sai outro, e sai outro áudio, e sai outro, e quando vem ver, teve um conhecimento que em tua vida não tiveste, em muito pouco tempo, como dizemos. Se teve um conhecimento tão grande que damos graças a Deus porque nos permitiu entender, nos permitiu receber, entender todo este mistério tão grande que ele o tinha oculto, que disse a João, não escrevas, disto não fales agora, deixe passar. Disse no selo, tropeçarão com isso. Se tropeçarão com isso é porque era algo que ia fazer tropeçar. Não digas assim, espera. Vai se falar quando tiverem necessidade de sabê-lo. Vai passar, acontecer os tropeços, mas há uma necessidade em nós, e é irmos. E agora é o tempo, agora é a necessidade, agora é o tempo de prova, agora é o tempo em que o povo tem que estar nessa parte de prova para vencer. Isso nos faz mais do que bem-aventurados, nos faz privilegiados de que tenhamos entrado em seu programa, ser parte desse programa e nos agarrar desse novo propiciatório, nos agarrar desse lugar de misericórdia, que é a base de nossa fé, para obter a transformação. Sem sangue, não há sinal. Tem que haver sangue aplicado. Tem que haver o vinho, o azeite. Tem que haver tudo isso que foi refletido, tipificado em nós. E isso produz o estímulo que é a revelação. Mas tudo isso tem que estar no trono humano de cada indivíduo. E tem que estar
colocado no meio da igreja como templo espiritual nesse novo propiciatório. Para crer nisso e ver Deus aí, eles têm a revelação, a qual, através dessa revelação, tem que produzir a transformação desse corpo. Assim que, como tem todos os elementos aí, eu vou transformá-los. E aí a glória de Deus vai se manifestar no meio da igreja, no meio desse lugar santíssimo, que teve a glória de Deus no templo de Salomão e no tabernáculo de Moisés, e no Monte da Transfiguração, que a glória de Deus esteve ali. Em que momento? No momento em que Jesus ia ser adotado. Sempre a glória de Deus vai no lugar onde estão os elementos para que ocorra essa promessa, a adoção. E o que estava ali? Moisés e Elias. E note que ainda Jesus não estava, não tinha sido crucificado, não tinha derramado o seu sangue, mas estavam os ministérios aí. E como pode ser possível que não tenha derramado sangue e estar os ministérios ali e foi adotado? Vejam o poder tão grande que esses ministérios têm. Se ocorreu com um, automaticamente ocorrerá com os que estiverem no meio desses ministérios, operando Deus por meio deles para a adoção dos seus filhos. Obrigatoriamente tem que adotá-los, porque já identificaram os ministérios, identificaram o trabalho que está sendo feito, identificaram a mensagem, e estão dizendo, isso é o que eu necessito para adoção, pois não posso soltar essas asas que estão me trazendo cura, saúde, impossível que eu possa soltar isso. Não soltarão, porque viram que com o nosso irmão mais velho ocorreu. Mas então conosco tem que ocorrer também. O que havia lá? Moisés e Elias. O que há aqui? Moisés e Elias, pois eu serei adotado também. Automaticamente seremos adotados, seremos transformados. Porque se ocorreu ali, vai ocorrer aqui. A glória de Deus certamente vai descer. E viram somente um. Ficou Jesus sozinho. Uma só voz, que é a que sairá dali falando já todas as coisas que estarão sendo faladas, porque houve pregação, ou seja, continuou sendo feito o que estava sendo feito. Se houve pregação, chamamento e tudo isso, é porque já vinha se pregando, vinha falando a palavra, já se vinha falando a palavra, e consequentemente já depois ali, quando o irmão Branham disse, vi a coluna de fogo descer ali e depois descer, note que muitas vezes o irmão William coloca que o irmão Branham, quando ele disse, enquanto o nosso irmão Branham toma os momentos de descanso, olha, isso representa, disse o irmão William também, que o irmão Branham está na sexta dimensão. E esse período de tempo, vejam, se vê como fosse tão colado aí. Por isso, quando ele vê a coluna de fogo descer ali, e depois diz, e depois o anjo e eu descemos ao quartinho, desde esse momento até o momento em que pode ter acontecido, não sabemos quanto tempo é. Ou seja, que tudo isso, como vem ocorrendo, não sabemos desde quando essa coluna de fogo está ali, no quartinho de madeira. E depois o anjo desce. São muitas coisas que a pessoa tem que ver de diferentes ângulos para se colocar na posição e ver tudo o que vai estar ocorrendo. E essa vírgula, por exemplo, ou o E, a pregar o ano aceitável do Senhor e o dia de vingança. Quanto passou? 2000 anos ou mais. Ou seja, que uma vírgula ou um E, a pessoa não sabe quanto tempo é. Pode ser desde o momento, um segundo, um mês, 6 meses, um ano. Não sabemos que tempo é.
Por isso, quando os filhos de Arão entraram, pensavam que, vamos dizer, Deus não estava ali. Então, há uma parte onde ele diz que parece que estavam embriagados, algo assim. Ou seja, que eles pensavam que isso era... E aqui pensam, assim falando em arroz com feijão, que entrar à igreja, não somente em Porto Rico, em todo lugar, entrar na igreja e não estar de acordo com isso, possam pensar, sentir em seu coração coisas negativas. E isso é contado como aos filhos de Arão. Porque ali está a presença de Deus nesse lugar. É onde vamos adorar a Deus, glorificar seu nome, escutar sua palavra e a pessoa entrar para ministrar nesse lugar com fogo estranho. Pensamentos e coisas, ações contrárias ao que Deus está fazendo. Isso é contado como aos filhos de Arão. Porque está se entrando ao lugar onde a presença de Deus está. Por isso digo, não sabemos quando já isso estiver ali dentro atuando, operando, porque está em nosso meio. Diz que a coluna de fogo esteve ali e depois desceu ao quartinho. Mas se esteve ali dentro do auditório, em algum lugar está. Tudo é simples, mas como Deus cumpre de uma maneira tão simples, quando se fala, você coloca como algo tão grande. E já aí se surpreenderam os filhos de Arão. Depois, quando não sabemos onde estão, mas seguramente disseram, bom, se o homem rico ali conheceu, soube, veja, esteve no inferno, ou na quinta dimensão, o inferno está mais abaixo. E ele ali entendeu. Porque disse, mas então se não pode fazer isso, pois manda alguém que diga aos meus irmãos para que não venham aqui. Ou seja, houve um conhecimento ali que ele teve. Até os que vão estar lá, vejam, conheceram ou conheceu esse erro que ele fez ainda estando vivo. Que pôde ter feito de crer em deixar tudo e seguir Jesus. Ou seja, que o conhecimento, as decisões e todo o conhecimento que temos, se não se aplica no tempo em que vivemos, no programa divino, e a pessoa o enfoca em se agarrar da mensagem do programa de Deus e da sua obra, não pode deixar para depois. Depois já não há oportunidade para a pessoa dizer, pera, agora sim eu creio. Mas essa parte quando eles entram ao templo, ali ao lugar santíssimo, note que eles passaram o átrio, passaram o lugar santo e no lugar santíssimo morreram. Passam da lei, passam na dispensação da graça e seguem com a piadinha e com a brincadeirinha e passam ao lugar santo e não aconteceu nada. E entram no lugar santíssimo tentando fazer o mesmo que fizeram na dispensação da graça. E aí caíram fritos. Não podem atuar igual que atuaram na dispensação da graça e pensar que vão se sair bem. E assim também é no físico. Entrar numa igreja com essa intenção, com essa negatividade e com tudo isso. Isso é contado como fogo estranho. Você não vai adorar a Deus com fogo estranho. Tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. E tudo isso é contado, todas as pessoas que entram, melhor que não venham. Porque se vão entrar com negatividade, negativismo e com pensamento, e depois com ações e coisas a um lugar onde se adora a Deus, veja, que pense melhor antes de entrar nesse lugar. Todas essas coisas, muitas vezes, este está falando coisas que não tem amor, e não, ou tem... Mas se esquecem que Deus é fogo consumidor, se esquecem que há um programa que ninguém tem que fazer o que tem vontade. Deus tem um programa e é preciso se reger por esse programa. E como é o programa divino, ninguém disse a ele como fazê-lo.
Não que eu tenho que dizer que porque não é porque disse isso, fizeste isso assim, assado. E quem é você para vir e depois dizer a Deus como fazer as coisas? Jó que diz: quem foi seu conselheiro? Algo assim. Ninguém foi seu conselheiro. A ele se agradou cumprir tudo. Neste tempo, como já tem seu programa, como ele tem já destinado de que ia vir outro propiciatório, um novo propiciatório. Ao grupo de Jesus, onde estiver o corpo morto, aí se ajuntarão as águias. E isso é a palavra. O corpo morto é a palavra, a revelação. É o que Deus está nos trazendo. O que Ele está fazendo? Juntando-os, tirando-os da sétima era, subindo-os à pedra angular, a era oitava, onde é tipo e figura. O que ocorreu no Monte da Transfiguração, onde ocorreu ali a adoção de Jesus. Porque em cima na montanha onde isso ocorre, embaixo, abaixo estão tentando tirar um lunático, um espírito que uma pessoa tinha, e um alvoroço, e não tinha esse ambiente de adoração. O ambiente de adoção é aqui em cima, no topo, no Monte de Sião, onde estará ocorrendo a batalha, que é a batalha da vitória que vai se obter, da prova. A nossa prova grande para obter a vitória. Ou seja, que é a batalha, a disputa final. A batalha foi no Monte Carmelo, primeira batalha, segunda batalha no Monte da Transfiguração, terceira batalha no Monte de Sião. A Igreja do Senhor Jesus Cristo correspondente a esse tempo final, que é a etapa oitava. A Era de Ouro, a etapa mais gloriosa de todas as etapas, a etapa dos vencedores, onde estão recebendo o novo propiciatório, onde receberam a misericórdia de Deus por última vez, que é a misericórdia de Deus estendida para o povo que ainda está nessa terra, que tem que ter algo onde se agarrar, de onde se agarrar, como Jacó se agarrou do anjo, que sabia que vinha Esaú atrás e dizia: com essa bênção eu poderei lutar com Esaú e vencê-lo. E note que o venceu com amor. Mandou primeiro seus filhos, mandou depois, e aí o derrubou. Porque é a vitória no amor divino, neste tempo final. Carpa é igual? Ou carpa pequena é igual? Amor divino. Ou vitória no amor divino. Onde vai ser isso? Aqui. Onde a batalha estará sendo trazida e onde a prova aos vencedores vão estar se realizando e está se realizando essa prova. Todo vencedor tem que ser provado. Todo que vai ser adotado tem que ser provado para passar essa prova para que depois venha a adoção. O vencedor, a palavra diz, o vencedor. Aí não há o possível vencedor ou talvez vence. Não, é o vencedor. Por isso diz, a quem vencer herdará. Ao que vencer. Ao que vencer. Vê porque é o vencedor que vai receber todas essas bênçãos, todas essas recompensas, que diz Apocalipse desde o 2 em diante, e o capítulo 3, que vai receber neste tempo final. A vara, que é a palavra, o cetro. Vejam que não somente se passa ao mensageiro deste tempo final, mas que se passa aos escolhidos. Não é para deixá-lo aí, é para também reparti-lo e que cada um tenha. São pequenos messias, ele disse. Não disse, deuses sois? Imagine se com tudo que foi feito, quanto mais, com muitos filhos de Deus adotados. E vamos estremecer este mundo, vamos deixar de pernas para o alto. E vamos deixá-lo em confusão como jamais ocorreu em todo o tempo, desde que a criação foi criada. Estremeceremos este mundo e verão que não é cordeiro, que é leão.
E aí o diabo terá um tremendo golpe forte. Mas aí vai saber quem é Deus. Se não o conheceu, aí vai conhecer quem é Deus em sua manifestação final. Como leão da tribo de Judá, Rei dos reis e Senhor dos senhores, mas já em uma obra de reclamação. A obra que ele prometeu. Desde antes da fundação do mundo que quis fazer com Adão. Mas nós levamos tudo o que Deus quis ele mostrar ao seu povo, a sua igreja. Curador, Salvador, misericordioso, clemente. E todos os atributos de Deus, nós levamos, nós temos. Cada indivíduo, ao ser parte de Deus e ter essa representação dele, temos todos esses atributos em nós. Ou por que vamos julgar até os anjos? Os santos julgarão até os anjos, porque vamos ter tudo que Deus quis mostrar no meio do seu povo desde a criação para cá. Todos esses atributos nós vamos ter. Vamos saber discernir. Vamos saber todas essas coisas. Vamos ter cada um de nós. Ser como Ele. Ser como Deus é algo que não cabe na mente humana, mas sim na mente de um vencedor. Porque nós temos um coração tão grande que toda a revelação, todo esse título de propriedade está moldado para cada um, ou seja, cabe exatamente em cada coração. Cada um tem, pode ser pequenininho como William Bermejo, ou pode ser grandão como Muelo. O coração de Muelo e dele são iguais. Cabe o mesmo título. Não vai ficar pequeno porque é pequenininho. Ah, quem não saiba porque não há vídeo aqui. Bom, veja, mas William aqui, Bermejo é pequenininho e Muelo é um pouquinho maior. Mas pode ser um bebê pequenininho também e pode ser um homem grande. E o título de propriedade cabe no coração de cada um. Não há tamanho para que a palavra de Deus entre e penetre e esteja aí no coração de cada filho de Deus, escolhido de Deus neste tempo final. Estará se preparando neste tempo de prova, neste tempo que Deus nos permitiu ter. Um tempo glorioso, o tempo do maior avivamento na história da humanidade ocorreu. Tempo de regozijo, de alegria, de felicidade. Não estamos cabisbaixos, estamos com a frente em alto, olhando para as coisas celestiais e clamando por esse momento da adoção, porque para isso é que estamos nos preparando para a adoção. Os demais olham para baixo, cabisbaixos. Nós olhamos para cima, porque para lá vamos. As coisas celestiais enfocamos e olhamos para que elas sejam as que nos ajudem, neste tempo, a continuar nos preparando para a adoção, para a transformação dos nossos corpos. Olhando o novo propiciatório. Aí obteremos a vitória. Aí obteremos essa finalidade da prova, o qual ao final é a vitória, o vencer. Venceremos. Há um cântico que diz: vencerei, porque Ele está comigo. Vem? Somos vencedores, porque Ele está conosco nesse novo propiciatório. Por isso vamos vencer, porque Ele está conosco. Em nosso meio, operando em simplicidade, em singelez. E se foi simples lá, mais simples é agora, mais singelo é agora, porque o que Deus faz em uma forma que o ser humano o espera grande, quanto maior o ser humano espera, mais simples
Deus o cumpre. Tão simples que passará a muitos despercebido. Vigiem, diz o irmão Branham, porque será tão simples, será tão humilde, que passará despercebido. Mas ao vencedor, não vai passar despercebido. Esse está com os óculos bem ajustados, e não há forma de que se escape esses ministérios. Uma vez que o identificaram, não há maneira de que escape da mira. Como o bom atirador tem bem ajustadinho na mira, esse não vai me escapar. E não soltarão o anjo do pacto, a coluna de fogo, até que sejam adotados, transformados. Todo vencedor vai se agarrar disso e vai obter a vitória. Assim como o vencedor, no fim do tempo, dará vitória. Esse mensageiro que Deus tem neste tempo também dará vitória a todos os escolhidos. Estão acertando no alvo. Vocês estarão obtendo a vitória, porque é o novo propiciatório o que vocês estão olhando. Outro propiciatório vem. Que formoso quando ele escreve ali. Agora, onde está? Se há outro propiciatório, ele escreveu. Pois busquem-o. Tem que estar em algum lugar. E ao encontrá-lo, eu encontrei. Amém. E ao encontrá-lo, podemos dizer: encontrei Deus. Encontrei a coluna de fogo. Encontrei, achei. E não vou te deixar ir. Ao contrário, se cumprirá a promessa do livro de citações quando diz: quando essa perseguição vier, não te assuste, há uma luz. E qual é a luz? Aqui a temos, a coluna de fogo, que nos levará, nos raptará. Ela não passará pela tribulação, diz o irmão Branham. Ou seja, essa luz é a que cada um de nós estamos seguindo. Essa é a orientação, essa é a luz no meio do povo. Essa é a luz da revelação. Por isso, quando se fala algo, o escolhido, o vencedor, em seguida diz amém. Essa mensagem tão gloriosa do domingo, essa mensagem tão gloriosa da segunda-feira, essa quarta-feira, essa conversa, por quê? Porque são essas gotinhas de orvalho que estão vendo esses raios de luz chegar e penetrar nelas, onde em breve serão absorvidas no rapto. Somos essas pequenas gotas de orvalho que tremem quando sai o sol. E saiu o sol, mas potente. Tão potente que está nos assando bem. Esse calorzinho bom, gostoso, para obter o amadurecimento completo de um filho e filha de Deus adotado. É um tempo de amadurecer. É um tempo já de estar diante do sol amadurecendo para obter a adoção. Aqueles quando madrugam, acordam cedo, e que o outro que está deitado já, quer seja esposa ou algum companheiro de escola que às vezes compartilham os quartos, acendem a luz porque tem que sair, que faz que fica aquele que não tem que madrugar, acordar cedo, em seguida tapa, cobre, porque lhe aborrece, atrapalha a luz. A uns não aborrece, e a outros se viram e se cobrem e querem mais escuridão. E nós destapamos não somente a coberta, mas a almofada, o travesseiro, tiramos. Por isso é que ele diz no escrito, olha as coisas de cima, e diz que não vamos dormir e tirar a almofada e tirar algo assim. Nós sim desejamos mais esses raios de luz, e se querem o lençol, pegue o meu se quer. Eu não necessito. Eu já não necessito. Assim que, olhando esse novo propiciatório, sigamos em frente, que vamos chegar à meta. Deus não vai nos enganar, porque estamos no caminho correto, olhando o lugar correto e crendo no correto, crendo nas promessas de Deus, olhando o novo propiciatório. Hoje é terça-feira,
17 de janeiro deste ano 2023. E estamos no oeste da grande carpa catedral. E é no oeste onde Deus está cumprindo o seu programa final. E depois regressará esse mesmo sol para o leste, para Israel. Deus abençoe e Deus guarde a todos. Essa é a sobremesa de Moelo.